Olá, eu sou Rodolfo Del Forno, diretor de vendas do Omnibiz, e venho nesse vídeo apresentar a primeira edição do Hotel Report by Omnibiz. Esse estudo ele é o primeiro estudo realizado pelo Omnibiz de desempenho hoteleiro para o mercado brasileiro e contou com 20 destinos selecionados. Esse estudo ele vai estar disponível para download, caso você queira se aprofundar sobre os dados e fazer uma análise mais detalhada. Para quem não conhece, a Omnibiz é líder no segmento de tecnologia hoteleira para a América Latina, simplificando e tornando seguro o processo de se fazer reservas de hotel. Conta hoje com mais de 9.500 hotéis parceiros e mais de 750 canais conectados. Para esse estudo, foram utilizados 100% de dados proprietários, ou seja, 20 milhões de reservas de hotéis que passaram pela plataforma da Omnibiz no mercado brasileiro. Especificamente para o estudo do Rio de Janeiro, ele foi analisado também 2.560 hotéis da região sudeste, 685 do estado do Rio e 182 hotéis da cidade do Rio de Janeiro. Olhando, começando ali a análise em relação a aspectos gerais de demanda, o que a gente observou? Primeiro que o mercado brasileiro teve um excelente desempenho, a gente já vai olhar os números específicos, e os canais que mais se destacaram foram os canais de venda direta dos hotéis e operadoras. Apesar da digitalização que vem acontecendo em todos os segmentos desde a pandemia, também tem um outro movimento que eu acho que justifica um pouco desse crescimento, que é a tendência dos consumidores, aqui no caso os viajantes, de se relacionarem mais com as marcas e com pessoas. Quando a gente olha sobre origem da demanda, a gente vê que a grande origem foi demanda nacional, canais e turistas brasileiros. O principal fator foram as questões cambiais e também, desde a pandemia, esse interesse do brasileiro em conhecer cada vez mais seu país. Outro tema que também foi bastante expressivo em todos os destinos foi o aumento da antecedência de compra, que demonstra, por um lado, uma maior exigência do viajante no seu planejamento, por outro também um potencial crescimento aí do custo de diária média dos hotéis, de passagens aéreas, que podem também requerer um planejamento financeiro mais antecipado. Especificamente para o Rio de Janeiro, a gente teve o destaque das operadoras como canal de maior crescimento. O Rio de Janeiro também teve um bom desempenho geral em número de noites, em número de reservas acima da média regional. E a demanda internacional, ela tem apresentado uma boa oportunidade, principalmente se tratando do mercado do Rio de Janeiro, porque teve um crescimento abaixo de outras capitais, com, teoricamente, menos potencial de explorar esse turista internacional, já que o Rio de Janeiro tem uma característica importante de corporativo, de eventos e de turismo de lazer também. Então é uma oportunidade que o destino pode explorar mais para 2025. Quando a gente começa a analisar o comportamento de venda, e aí começando para números gerais, como eu falei, o mercado brasileiro teve um excelente desempenho, então a hotelaria teve um excelente desempenho em 2024, com 15% de aumento de demanda, 9% de aumento de área média. Quem mais se destacou foi a região Nordeste em termos de demanda e a região Norte em termos de área média. O Rio de Janeiro, onde ele está posicionado, na região Sudeste teve um crescimento de quase 16%, um pouquinho acima da média nacional, e de 8% em diária média. A região que menos cresceu foi a região Sul, muito em decorrência, principalmente, da queda de demanda sofrida pelas principais cidades do Rio Grande do Sul. Quando a gente olha o recorte da região Sudeste, a gente vê que o Rio de Janeiro foi o segundo destino mais reservado, teve um crescimento de 11%, um pouquinho abaixo da média regional, e a diária média em 7%. Quem se destacou nessa região em demanda foi Búzios, também no estado do Rio, e em diária média quem mais conseguiu um bom desempenho foi a cidade de Guarulhos, em São Paulo. Quando a gente olha o estado do Rio de Janeiro, a gente observa Búzios se destacando bastante em relação à diária média. Em relação à demanda, a gente também tem, aliás, Búzios se destacando em relação à demanda, e em relação à diária média, também a cidade de Búzios acaba tendo um maior destaque acima da média regional. Olhando já sobre características de como foram essas vendas, esse relatório ele representa número de emissão. Tá? Então, pode ser que ao analisar a ocupação e check-in, tenha obviamente um desvio se você estiver olhando aí com os dados internos do seu hotel. Aqui a lógica é a gente tentar entender onde esse crescimento de demanda pôde acontecer. Tá? Então, o que a gente observa é que o crescimento de demanda para o Rio de Janeiro teve mais no segundo semestre, então tem aí uma oportunidade / desafio no primeiro semestre.
porque inclusive nos 3 primeiros meses ficou abaixo de 2023. Então ali em abril ele recupera, em junho, julho você fica quase com as linhas sobrepostas e aí a partir de agosto tem um descolamento. Então tem aqui uma grande oportunidade de explorar mais, já que o segmento corporativo ele tende a ter ainda um crescimento maior o ano que vem, e aí, como eu falei, Rio de Janeiro para eventos e lazer também acaba tendo uma oportunidade interessante. Quando a gente olha sobre antecedência de compra, o Rio de Janeiro já vinha numa tendência de crescimento, então saltou de 33 dias para 41 desde 2019, ou seja, na pré-pandemia. O crescimento grande foi de 22 para 23, de 34 para 40, e teve mais um crescimento para 41. Então é aquela tendência do maior planejamento, da antecedência, sendo uma oportunidade para os hotéis explorarem melhor previsibilidade e tentar trabalhar melhor também mix de canal e de área média. Quando a gente olha sobre estadia média, a gente vê que o Rio de Janeiro vem num crescimento, mas está relativamente estabilizado na casa de 3 dias, que demonstra também uma oportunidade de tentar explorar uma extensão maior na cidade, já que tem alternativas para isso, e principalmente demandas fora dos períodos dos grandes eventos e períodos de sazonalidade. Em relação à taxa de cancelamento, também é um indicador estável, estava em 23% na pré-pandemia, agora está em 24%, até teve uma queda em relação a 2023, então não é um dado preocupante. Quando a gente olha para a diária média, a gente observa que teve um crescimento praticamente em todos os períodos do ano, né? O mês de fevereiro e o mês de outubro foram os períodos que tiveram ali o teu não crescimento. E principalmente quando a gente olha de 2019 para 2024, né, para tentar entender o crescimento real dessa diária média do Rio de Janeiro desde a pandemia e também com o crescimento, se acompanhou ou não o crescimento de demanda, a gente observa um excelente desempenho, ou seja, o Rio de Janeiro saltou 74% em aumento de diária média no período, o que representa 41% de crescimento real de diária média. Então, demonstra que o destino ele conseguiu recuperar muito bem o teu comportamento de diária média do período e também explorando junto com esse aumento de demanda. E aí aqui fica o ponto, quando a gente olha, por exemplo, o desempenho em relação ao indicador de diária média para outras capitais, apesar do Rio de Janeiro ter ele ficado numa média de 7%, né, até um pouco abaixo da média nacional, ele hoje é o destino de maior diária média, então seria o destino mais caro entre as principais capitais do país. Obviamente, isso sempre representa um desafio, né? Quando você tem um teto muito mais alto, crescer mais e mais e mais acaba sendo um desafio do que você saindo de um piso um pouquinho menor. Quando a gente olha sobre a característica dessa demanda, o que a gente observa? A gente observa um crescimento grande de demanda corporativa, como um dos canais ali que mais cresceram demanda. Operadoras teve um crescimento super consistente. Canais diretos acabaram tendo um desempenho melhor no primeiro semestre do que no segundo, e aqui fica um tema de oportunidade grande, porque para, por exemplo, novembro, que tem um período grande de data promocional que é Black Friday, o Rio de Janeiro para canal direto ficou estável, não teve crescimento. Enquanto o crescimento do Brasil foi de mais de 50%. Então, foi uma data muito atrativa. E o Rio de Janeiro tem esse apelo, como eu falei, desse mix, né, de lazer, corporativo, eventos. Então fica aqui uma oportunidade de tentar trabalhar mais e melhor grandes datas promocionais. Quando a gente olha sobre o mix desses canais, foram 262 canais, isso representou 1% de crescimento, ou seja, praticamente estabilizou. E se a gente compara com a distância em relação à quantidade de canais que reservaram pelo menos um hotel no Brasil, foi 381 canais. Então tem uma oportunidade aqui razoável do Rio de Janeiro crescer esse indicador. Sobre forma de pagamento, teve um crescimento grande para pagamento com cartão de crédito, 80%, por exemplo, está acima de São Paulo, que tem 73%. E aí demonstra tanto esse movimento de aceleração da digitalização de pagamento de segmentos tradicionalmente faturados, como corporativo e operador, e um crescimento também nos canais de venda direta. E faturado foi 17% e outras formas de pagamento ficou em 3%. Aí aqui fica um ponto também, nessa linha tanto do mix de canal quanto de demanda internacional, a oportunidade que o Rio de Janeiro tem em explorar melhor
o seu mix de canais. Por exemplo, Rio de Janeiro hoje, em canais internacionais, em mix de canais internacionais, está abaixo de São Paulo, o que demonstra uma oportunidade para o Rio de Janeiro, já que o destino é, muitas vezes, o grande cartão postal, a porta de entrada do turista internacional e de canais internacionais, por consequência, para o mercado brasileiro. Finalizando o nosso estudo e olhando um pouco melhor essas oportunidades, né, para 2025, então o que a gente observa? A demanda de eventos corporativa deve continuar forte, então a perspectiva de aumento de demanda não deve ser um desafio para o Rio de Janeiro. As operadoras vêm ganhando cada vez mais fatia, então é um segmento, e principalmente olhar para operadoras internacionais e melhorar esse mix de canal. Como já no item 3, então o mix de canal pode ser melhor explorado, então tem oportunidade em cima da mesa para o destino do Rio de Janeiro e principalmente canais internacionais. O aumento de diária média, ele deve ser um desafio pelo que a gente viu que o Rio de Janeiro hoje é o destino mais caro dentre todas as capitais. Então, isso acaba sendo um desafio grande, onde provavelmente tem espaço para melhorar. Dentro dos canais diretos, grandes datas promocionais e tentar trabalhar melhor esses períodos de sazonalidade para um aumento de demanda e, consequentemente, um aumento de diária, nesse mix de canal, nesse aumento de demanda internacional e, principalmente, explorando melhor tarifas públicas e essa variação de demanda, já que demanda não deve ser um fator necessariamente de preocupação para o Rio de Janeiro em 2025. Espero que tenham gostado do estudo. Para os hotéis parceiros da Omnibus, espero que ajudem no planejamento de 2025. Para quem ainda não é parceiro, eu convido a escanear esse QR Code para explorar um pouco mais o potencial que outros canais e outras demandas podem ofertar para o teu hotel. A Omnibus disponibilizou uma ferramenta gratuita, que é uma calculadora para que os hotéis percebam o quanto de oportunidade de reservas de faturamento está disponível quando ele passa a aumentar a distribuição dele. Para você que é de algum destino que eventualmente não foi contemplado nessa primeira edição, fique à vontade em entrar em contato com a gente, vai ser um prazer enorme analisar os dados de desempenho da hotelaria para outros destinos do mercado. Espero que tenham um excelente ano em 2025 e excelente resultado.